A noradrenalina, Paulo, tem a ver com desistir. É ela que faz você desistir quando ela aumenta demais. O seu cérebro ele fica calculando quanto a noradrenalina aumentou para quanto o seu comportamento valeu a pena. E se ela aumenta demais, você desiste. Desistir é mental, não é físico. Que rotina também me faz bem, viu, Wesley? Com certeza, cara. A gente lida bem com previsibilidade. Essa é uma verdade. E as pessoas subestimam isso. O quanto agenda, o quanto rotina, o quanto saber o que precisa ser feito durante a semana e o que precisa ser feito durante o dia. O seu cérebro lida muito bem com isso, Paulo. É por isso que quando você sabe o que você tem que fazer no dia, com o tempo você até automatiza aquilo e você libera espaço na sua cabeça para entender e produzir outras coisas. Você está me ouvindo bem aí, né? Tudo bem, óbvio. Tá perfeito. Tá? E muita gente não... Eu não consigo lidar sem agenda, cara. Eu não consigo lidar sem... Não consigo trabalhar sem saber o que eu vou fazer. E é uma coisa que, quando o paciente chega para mim, principalmente com ansiedade, que eu vi que você estava falando da pandemia, que gerou uma incerteza no nosso calendário, principalmente relacionada a home office, muita gente trabalhando em casa e mistura o que é lazer com o que é trabalho, vai pra frente do computador e trabalha de pijama, aí o cérebro já não entende, pô, mas você tá trabalhando ou você tá descansando? Tá trabalhando deitado na cama, porque isso, no sofá, onde normalmente você tem lazer, aí eu colo uma permeabilidade do que é prazer e do que é trabalho. E atualmente o paciente chega com bastante ansiedade devido a isso. O paciente chega com ansiedade devido a essa incerteza que a pandemia gerou em algumas ocasiões na vida da pessoa. E uma das primeiras coisas que a gente arruma é isso. O que você tem que fazer? O que você precisa fazer? Então é isso. Então beleza, vamos organizar isso dentro de um calendário para que você não fique com isso na sua memória de trabalho, nas suas funções executivas. Você libera essas funções executivas, em vez de você ficar pensando que tem que mandar um e-mail às 4 da tarde, bota isso no papel. Você tira isso do seu cérebro, libera espaço na memória RAM, e aí você consegue funcionar melhor em outras coisas. Né? E muita gente não faz isso. Então, a agenda é você terceirizar um pedaço do seu cérebro para papel. E você libera mais espaço para trabalhar. Então acorda de manhã, faz uma lista de tudo que tem que ser feito e vai riscando, preferencialmente faz um dia antes, porque aí você consegue, eu costumo dizer assim, visualiza a sua vida como se fosse uma estrada, e quando você vê o que tem na frente, imagina a semana, assim, como se fosse uma rua que está vindo pela frente, você tem que passar por ela. Quando você vê os obstáculos que tem, peraí, a quinta-feira tem uma reunião de trabalho importante, que eu vou ter que me expor. Então imagina que lá na quinta-feira tem uma montanha grandona que você vai ter que subir. Ou amanhã tem não sei o que, então imagina que amanhã tem não sei o que. E quando a pessoa visualiza isso, é muito mais fácil para ela, quando chega no local, você já está um pouco mais preparado. É tipo treino, né? Você saber o que vai treinar amanhã, melhor do que você chegar de susto, assim, putz, hoje é treino de costas, nem estava preparado para isso. É como se fosse um ensaio da ação, mas mental. É, como se fosse um ensaio da ação mental. Por exemplo, quando eu falo assim para você, Paulo, imagina que você está fazendo uma rosca direta, ou um Scott. Imagina aí que você está fazendo isso. Os seus neurônios motores primários não responsáveis por executar o movimento, não é o secundário. O primário, lá no córtex motor, eles se ligam, eles se ativam. Só de você imaginar realizar o movimento. Ele não liga o neurônio motor secundário para executar a contração do músculo. Então, por exemplo, a pessoa que quer aprender uma nova habilidade motora, obviamente fazer o movimento é a melhor coisa possível para você ensaiar. Você vai aprender a tocar violino. Você tocar o violino, errar e ajustar o seu comportamento frente ao erro é a melhor coisa que você pode fazer para aprender a tocar violino. Você sabe que não pode forçar tanto, você sabe que tem que pegar o negócio tal jeito, fazer tal velocidade. Mas você se imaginar tocando uma vez que você já fez alguma aula, alguma coisa de violino, vai ativar e vai refinar uma certa secretaria, embora seja algo muito primitivo. E isso funciona também para ação. Você se imagina que vai ter uma reunião, você já sabe que vai ser uma coisa um pouco estressante. Você já começa, o seu cérebro já começa a lidar com aquilo de maneira antecipada. Você já começa a se preparar para aquilo. Óbvio que se for um evento com muita saliência emocional, isto é, um evento que pode causar uma alteração, tem potencial de causar uma alteração significativa, isso pode gerar ansiedade. Então, a antecipação do evento, você ter um medo exacerbado frente a um evento que virá,
É ansiedade. Por exemplo, E apresentar um ansiedade- trabalho. Exatamente. E é aí que tá. Esse é o pulo do gato. Por quê? A galera aí pensa que, pô, tô ansioso, né? Tô ansioso. O que é ansiedade, basicamente, a nível neuroquímico? Um aumento, principalmente, de noradrenalina, que é a adrenalina que a gente tem no nosso corpo. No cérebro tem o nora antes. Noradrenalina é a mesma coisa que a adrenalina que tem no nosso corpo, só que no cérebro tem nora antes. A noradrenalina, quando aumenta, ela tem uma função de despertar, dar alerta, dar uma certa agitação, causar uma certa ansiedade, um certo estresse. Paulo, essa ansiedade vinda da noradrenalina, esse estresse vindo da noradrenalina, é o melhor Venvance que existe. Você não precisa de um de fora se você não tem prescrição. Essa é a melhor. Circuitaria, ele forma um ambiente neuroquímico muito promissor para que você consiga ter desempenho, muito promissor para que você consiga ter performance. Voltou? Pronto, agora voltou. Voltou. Cortou, é um ambiente muito propício para você ter performance. Cortou aí. Isso. E aí o que acontece? Isso tem que ser num nível dosado. Se você aumenta muito o estresse, a performance cai. Mas se você não tem nada, não existe performance. Então você Era isso que eu ia te perguntar, que eu queria que você comentasse nessa pergunta, que é também uma curva em U, né? O excesso é ruim, mas a falta é péssimo, né? Não dá. Como é que você vai fazer vai ter performance numa prova, vai ter performance numa apresentação, vai ter performance numa reunião, se você não se sente um pouco agitado e um pouco incomodado com aquilo? Isso é a noradrenalina que aumenta. Só que aí, Paulo, para você ter um direcionamento para aquele objetivo, para conseguir fazer daquilo uma coisa que você vá desempenhar uma boa performance, é preciso ter um aumento um pouco de dopamina também. Quando os dois aumentam junto, a dopamina e a noradrenalina, é perfeito. É a tempestade de neurotransmissor perfeito. Por quê? Veja comigo. Sempre que a dopamina aumenta, e aí é preciso ter uma compreensão melhor do que faz a dopamina. A galera acha que a dopamina tem a ver com prazer. Sim. Mas a dopamina tem a ver com perseguir motivação. Sim. Os caras fizeram um experimento bonitinho com macacos, eles treinaram o macaquinha. Primeiro eles mostraram que se o macaquinho apertar 10 vezes uma alavanquinha, o macaquinho ganha suco de uva, suco de maçã, que eles gostam. Né? Ganha na boquinha assim, um suco de uva e um suco de maçã. Depois eles bloquearam a alavanca, não adianta mais apertar que não vai vir suco. E eles treinaram o macaquinho para o macaquinho entender que quando a luzinha liga na sala, uma luz liga, aí a alavanca está liberada. Ele pode ir lá e apertar a alavanca 10 vezes e ganha suco, mas só quando o sinal acontece. O que eles viram? Eles botaram um eletrodo na cabeça do macaco, no núcleo recumbente, para ver o que acontece lá no sistema de recompensa, e eles queriam ver em qual parte do processo, Paulo, a dopamina era liberada. E agora a galera vai entender o porquê que ela tem a ver com motivação e não com prazer. Eles viram que quando o macaquinho recebe a recompensa ou aperta a alavanca, ou seja, ele trabalha para ter a recompensa ou ganha a recompensa, a dopamina quase não aumenta. A dopamina aumenta quando ele vê a luz acender. Caramba. A dopamina é sobre antecipar a recompensa. É você imaginar que atrás daquele morro tem uma recompensa e você precisa buscar ela. Aí a dopamina aumenta. É como quando você está vendo um filme e você vê a pessoa comendo uma pizza. Ali a dopamina aumentou. Quando você pediu a pizza e a pizza chegou e você vai comer, não tem mais dopamina. A dopamina aumentou ali. Isso é o problema do vício, Paulo. Vício é muito contextual. Você chega num lugar e aquilo desperta a sua dopamina. Aí tá a diferença entre desejo e gostar. A pessoa, por exemplo, viciada em alguma droga, ela muitas vezes não gosta daquilo. Mas a dopamina aumenta antes, levando ela a querer aquilo. Eu ontem atendi uma paciente que estava falando sobre fumar, que ela parou de fumar, né? Ela teve um diagnóstico de enfisema, assustou, fumava 3 maços de cigarro por dia, parou, pum. Só que aí o que ela me falou? Que o marido dela fuma muito, às vezes até mais do que 3 maços por dia. Então o que ela falava? Ela falava, Paulo, era incontrolável, eu via ele pegando um cigarro, eu pegava um cigarro. Isso é neurônio espelho, uma parte também, né? Também. Mas o problema é que se ela chega na varanda, onde ela normalmente fumava, a dopamina já vai aumentar. Ela já vai lembrar ali, cara. Se ela vê a pessoa com que ela sempre fumou, o alcoólatra que passa na frente do bar,
Você nem vê a bebida, vê um lugar. O amigo que usa droga, pô, viu meu amigo, ele já lembra de tudo, a dopamina já aumenta. Então o que acontece, Paulo? Esse experimento dos macaquinhos, eles mostraram o quê? Uma coisa muito importante. A dopamina tem a ver com perseguir a recompensa, com buscar ela lá fora. É uma coisa que está lá fora e eu preciso pegar ela. Estamos falando um pouquinho de simulação, Wesley, de núcleo ventromedial, de córtex frontal? Perfeito, exatamente isso. E aí que a gente vai chegar, olha só. A dopamina aumentou, ela te dá um senso de direção. Vamos buscar isso daqui. Quando a dopamina aumenta, a noradrenalina quase sempre aumenta. Então a noradrenalina te prepara para buscar aquilo. Então eu sei que atrás daquela montanha de pé de limão, que vai ser importante para mim, eu vou lá buscar. Imagina os caçadores-coletores, eu sei que lá não sei onde tem uma árvore cheia de fruto, a dopamina explode, a noradrenalina explode para ele ficar alerta no ambiente e ele vai buscar. O prazer que a gente tem com nós, Paulo, mais imediato, é a serotonina e a ocitocina. A serotonina, ela tem a ver com o quê? Eu tenho os recursos suficientes para sobreviver. Isso é serotonina. Você abraça sua filha, você abraça sua mulher, você chega em casa depois do trabalho e pensa, cara, eu vou construir isso daqui. Então eu sempre brinco, você tem que ser dopaminérgico de dia e ser serotoninérgico à noite. Você tem que usar isso daí. Aí qual que é o problema da galera, Paulo? Aumenta só a noradrenalina, cara. Então o cara fica agitado, fica espumando com ansiedade, com sudorese, querendo fazer e não tem dopamina para dar direção. Para que você tem que ir que você vai acertar? Né? E a dopamina tem um trabalho muito bacana que saiu na Cell Press, mostrando que a noradrenalina, o trabalho mostrou o quê? E olha só que isso daqui é muito doido. A gente tem, o nosso desempenho, ele é escrito, digamos assim, em duas formas de comportamento. Os comportamentos que a gente chama de open loop e closed loop. O que é isso? O open loop é quando você desempenha um comportamento e você não sabe quão bom foi aquilo para você ou quão bom foi aquilo para o mundo e qual foi o seu desempenho frente àquilo. Então, sei lá, você vai fazer uma apresentação e você não sabe qual nota você tirou. Ou você não se avalia o quão bem você foi, você não pede feedback para ninguém. O closed loop é você fazer isso e você recebe um feedback do seu próprio comportamento para você ver como que ele foi. Tá? Existem uns neurônios noradrenérgicos, de noradrenalina, e, cara, eles basicamente monitoram a atividade do quão fútil. É muito louco isso, cara, mas eles monitoram a atividade do quão fútil foi o seu comportamento. Caramba. Se o comportamento envolve um pouco de astrócito, o astrócito fica tipo assim, observando o quanto de cálcio envolveu aquele potencial de ação, se aquilo realmente resultou. É um closed loop, você faz o comportamento, o astrócito vê isso daqui, gastou X energia. Vamos ver se o que ele obteve em troca vale a pena para esse comportamento. Eles fizeram isso em larva de peixinhos zebrafish. Eles colocaram eles nadar é muito foda esses estudos. Eles botaram os peixinhos a nadar tipo num bagulho de telas, tem telas dos dois lados, e aí o peixinho nada e parece que o lugar parece que ele nada parado, né? Sim. Mas daí as telas ficam estão dando sensação de movimento, como se desse sensação de movimento, e outro não. E aí eles viram que o animal que nada e não tem sensação de que está se movendo, ou seja, ele faz esforço, eles registram os neurônios lá, a noradrenalina aumenta para ele fazer o esforço de nadar, e ele não está obtendo feedback, ou seja, aquele esforço está sendo fútil, ele não está andando. O animal desiste. A noradrenalina, Paulo, tem a ver com desistir. É ela que faz você desistir quando ela aumenta demais. O seu cérebro ele fica calculando quanto a noradrenalina aumentou para quanto o seu comportamento valeu a pena. E se ela aumenta demais, você desiste. Desistir é mental, não é físico. Por isso, quando você está na academia fazendo força, cara, você tem que ver esse sentido naquilo. Senão você vai desistir. Seu cérebro vai dizer, pô, o cara tá puxando peso aqui. Ele tem que ver, tem que sentir, tem que imaginar isso aqui lá pra frente, vai vir, o negócio vai funcionar. Mentalizar, visualizar. Senão a noradrenalina aumenta e quando ela bate num certo topo, o seu cérebro fala assim, cara, esse comportamento está sendo muito fútil, para. E isso é bom, Paulo. Se a gente for ver na natureza, imagina um peixinho que tá na lama preso. Cara, se eles ficassem debatendo,
para sempre, ele morre de exaustão. Então é bom que o cérebro saiba, não, peraí, faz uma força e para um pouquinho porque não tá adiantando, faz uma força. Então na natureza isso é bom, mas trazendo para nós, e aí o que entra a dopamina nessa história, Paulo? Imagina que a noradrenalina tá subindo, cara, a dopamina, ela consegue tamponar a noradrenalina e baixar ela. Entendi. Isso é pra quê? Tipo assim, você tá fazendo quando você tá quase desistindo, que a noradrenalina tá explodindo na sua cabeça e os neurônios estão assim, meu, esse comportamento é fútil. Aí você ativa o córtex pré-frontal, simula e fala assim, vai, cara, é esse o caminho. A dopamina aumenta, ela tampona um pouco a noradrenalina e fala assim, não desiste. É isso daí que você tem que fazer. E quando a pessoa desiste antes de tentar, né, é o mesmo mecanismo? Aí, ou a gente está falando mais de ansiedade, estamos falando mais de... Como que funciona? Eu acho que a gente está falando mais da pessoa não conseguir antecipar a recompensa. Tá bom. A pessoa não consegue antecipar a recompensa. E aí tem que trabalhar essa pessoa a nível de disciplina. Porque, obviamente, o que ela vai fazer vai gerar uma recompensa nela. É como, imagina o macaquinho lá que ele teve que uma hora apertar a alavanca para descobrir que ganhava uma recompensa. Uhum. E sempre que acendia a luzinha, a dopamina aumentava e ele ia lá e trabalhava para ganhar aquela recompensa. A pessoa que não trabalhou inicialmente para associar aquele comportamento a uma coisa boa, ou seja, imagina que o macaquinho... Imagina que o macaquinho não apertou a alavanca e não recebeu o suquinho. Uhum. Tá? Meu, quando a luzinha acender, para ele vai ser relevante, porque ele não sabe que aquele comportamento é recompensador. Entendi. Ele vai ver a luzinha e vai ficar legal, uma luz acendeu. E aí, vou continuar fazendo minha vida. A pessoa que não sabe que aquele comportamento vai ser bom para ela, porque nunca fez o comportamento, tá cega aquilo.